Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolher em nosso coração. Nossa oração, nossa Lex Divina, com Marcos 1, de 14 a 20. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje vai nos mostrar, nesse primeiro momento que é da compreensão do texto, no seu contexto, e vai nos mostrar alguns pontos interessantes. O primeiro, depois que João Batista foi preso, é que Jesus inicia o seu ministério público, porque João é o último dos profetas, é aquele, o precursor, aquele que veio antes para apontar o Cordeiro de Deus, para apontar o Messias. Portanto, cumpriu-se a missão de João, com a sua morte e posterior decapitação, morte, com a sua prisão e a posterior morte na prisão, encerra-se o seu ministério e dá início ao ministério de Jesus. Ou seja, o último dos profetas anunciou, mostrou, apontou para o Cordeiro de Deus. E aqui nós vemos também a importância dos primeiros discípulos, dos primeiros a seguirem Jesus. E Jesus, logo depois da morte de João, ele começa o seu ministério dizendo, é o convite à conversão: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, são dois pontos importantes. Primeiro, o arrependimento da vida que levava. Segundo, porque só arrepender-se é pouco. Segundo, crer no Evangelho. Porque crer no Evangelho implica uma mudança de vida. Crer no Evangelho é acolher aquilo que Jesus está falando e inserir na vida e passar a viver. Por isso que é importante o arrependimento e depois o crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. E aqueles primeiros 4 discípulos, no chamado dos 2 primeiros, a gente já vê uma coisa importantíssima. Pedro e André, quando são chamados por Jesus, diz: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui já está dizendo, pela própria profissão que eles tinham, quando eles lançavam a rede ao mar, vinha de tudo, vinha um peixe bom e aqueles também que não eram comestíveis, vinham também coisas na rede que depois eles descartavam, que não dava nem para se alimentar, nem para vender. Sim, porque como era a profissão deles, a pesca, não era só para o seu alimento, era também para a venda. Mas quando Jesus diz, eu farei de vós pescadores de homens, Jesus já está dando a entender para eles que quando ele os faz pescadores de homens,
Assim como a rede que eles lançavam e que vinha de tudo, também o Evangelho é essa grande rede que é lançada para acolher a todos. Lembremos-nos que mais na frente nós vamos ver aquele texto em que do trigo e do joio, que inicialmente são muito parecidos, e que os discípulos querem arrancar logo o joio. E Jesus diz não, para não confundir com o trigo e arrancar também o trigo. Deixa crescer juntos. Depois se separa. Já está dando a entender aqui que como se trata de pescaria de homens, é para pescar a todos. E o convite a depois ao arrependimento e a crer no Evangelho. E aí não importa a vida que levava antes, já que foi fisgado agora pela misericórdia. Essa rede que antes pegava peixe, agora pega homens com misericórdia, porque Jesus é a própria misericórdia. Deus já faz entender aos seus discípulos que a igreja dele, que a sua missão não faz distinção de pessoas. Acolhe a todos. Nós pensamos em nós. Será que nós também, assim como Pedro e André, Tiago e João, também fazem uma opção preferencial por Jesus? Eles aqui deixam aquilo que antes para eles era muito importante para seguir a Jesus Cristo. Aqui nós vemos que o chamado de Deus tem várias situações. Nós lembramos mais uma vez de uma parábola que Jesus diz, da parábola dos talentos. A um ele dá 5, a outro 2 e a outro 1. O importante é que todos respondam. É natural que quem deu 5 responde com mais fruto, com 2 e com 1. Aqui, os primeiros discípulos são aqueles que são chamados a se dedicarem inteiramente. Mas como a parábola dos talentos diz, você e eu também fomos fisgados por essa rede misericordiosa, que é Jesus. E Ele nos acolhe sem distinção. Ele não olhou para o nosso passado, Ele não olhou para os nossos pecados, Ele não olhou para a nossa miséria. Simplesmente Ele nos laçou, Ele nos chamou e nos convidou ao arrependimento e à conversão. Há alguns para, com mais dedicação, o anúncio do reino. Outros com uma dedicação parcial, em que continuam com o seu trabalho, mas também se dedicam ao reino dos céus. Outros que são o alvo da misericórdia de Deus também e que são chamados a participar com menos intensidade, mas que todos são chamados, porque todos são atingidos por essa misericórdia. O chamado desses primeiros 4 discípulos foi fundamental para o ministério de Jesus. Assim como continua sendo fundamental a sua resposta e a minha para que o Evangelho de Jesus continue a ser propagado pelo mundo inteiro e assim, não só nós sejamos esse alvo da misericórdia de Deus, mas através de nós, outras pessoas também sejam atingidas por essa misericórdia. Façamos esse compromisso, então, de responder positivamente e de também sermos esses instrumentos para que o Evangelho de Jesus chegue a todo lugar, a toda pessoa. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.